Lula hospitalizado. É a notícia que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que devastou a esquerda aqui agora neste exato momento. Além dessas outras várias informações. Como vocês já perceberam, eu já estou aqui já começando, acelerando, trazendo as informações como um foguete, acelerando para o vídeo não ficar muito longo, para trazer o número maior de notícias no menor espaço de tempo, gente, tá? Se vocês estiverem gostando desse novo formato, né, de já começar dando aí início às informações, coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Aqui a gente é uma família, né? Eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham, Fabiana? Eu quero os spoilers, eu quero saber as notícias que você vai dar no vídeo no início, para saber se, né, os temas me interessam ou não, ou vocês já querem assim, né, que eu já comece já dando início, trazendo as informações. Coloca aqui embaixo a opinião sincera aí de todos vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem, qual formato que vocês preferem mais, né? Estão preparados, gente, tá? Muita atenção, porque tem muita notícia importante, gravíssima, para trazer aqui a partir de agora. Ele não se intimidou, fez pior, dobrou a aposta contra os ministros do STF. Senador Alessandro Vieira não recua e detona Gilmar Mendes após ministro atacá-lo em entrevista na Globo. Se você não assistiu, assista, gente, o primeiro vídeo que eu postei aqui hoje no canal, que eu trouxe os principais pontos da entrevista, né, do ministro Gilmar Mendes, que ele concedeu para Renata Lopretti, lá da Globo, e teve um determinado momento em que ele fez ali duas acusações gravíssimas contra o senador Alessandro Vieira. Inclusive, ele foi até meio... Ele foi interrompido, na hora que ele fez essas duas acusações, ele foi interrompido pela jornalista, porque realmente eram acusações gravíssimas. Então, se você quer saber qual é essa acusação, na hora que você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá no primeiro vídeo que eu postei hoje, tá? Que eu vou lá, tá na íntegra, os principais pontos dessa entrevista do Gilmar Mendes, e tá lá o momento em que ele faz duas acusações graves contra o Alessandro Vieira, mas o Alessandro Vieira dobrou a aposta. Dobrou a aposta e foi para cima do Gilmar Mendes. Vejam só. Gilmar Mendes continua com seu roteiro. O ministro Gilmar Mendes continua com seu roteiro aparentemente descontrolado de tentativa de ameaça, intimidação e também de ofensas, de ataques diretos à imagem. No meu caso, fui relator da CPI do crime organizado e sugeri o indiciamento dele e de dois outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele ataca diretamente tentando um processo, ele acionou a PGR para que eu seja processado por um suposto crime de abuso de autoridade, que ele sabe perfeitamente que não aconteceu, mas ele está se dedicando, está gastando bastante tempo, dando entrevistas em tudo quanto é canto, tentando de alguma forma me atacar. Sugere que eu tenha recebido dinheiro do crime organizado, sugere que eu tenha vinculação com milícias, sugere agora, numa entrevista recente, ele deu o trabalho de dar uma entrevista numa rádio local aqui em Sergipe, que o relatório poderia ter sido feito sob efeito de alucinógenos. Essa conduta que está ali no limite do ridículo mostra o medo que esse tipo de gente tem de ser investigada, de ser questionada. E ele faz também ataques diretos ao ex-governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais. Ele tenta ridicularizar o Zema, fala do sotaque, da forma de falar que é típica do povo de Minas, e não responde nunca a nada concreto. Ele não explica as caronas de jatinho, ele não explica os valores milionários de contratos entre familiares de ministros e investigados, ele não explica por que ele assumiu uma relatoria de um suposto habeas corpus para uma empresa, o que qualquer estudante de direito sabe que não pode acontecer. Essa reação do ministro Gilmar e de outros caras poderosos em Brasília só prova o seguinte: a gente está no caminho certo. Tem que continuar questionando, tem que continuar lutando para que o Brasil seja de verdade uma democracia, porque numa democracia todo mundo pode ser questionado, todo mundo pode ser criticado, aqueles que cometem excessos podem ser responsabilizados, mas se há respeito. Hoje não existe respeito. Os intocáveis lá da Suprema Corte imaginam que podem tudo. As urnas e o povo brasileiro vão provar que não. Quem pode é o povo. É isso aí, gente, tá? Alessandro Vieira não se rebaixou, não se intimidou, mesmo após ameaças de ministros do STF, mesmo após, né, Gilmar Mendes ter feito duas acusações muito graves contra ele. Ontem, na entrevista para Renata Lopretti, dentro da Globo, tá? Alessandro Vieira veio aqui e disse que, olha, gente, nitidamente o Gilmar Mendes está descontrolado, gente, tá?
E para comprovar esse controle do Gilmar Mendes, eu vou trazer um vídeo aqui daqui a pouco para vocês do Gilmar Mendes completamente descontrolado, gente. Realmente o Gilmar Mendes sentiu forte, tá? A batida do Alessandro Vieira e do Romeu Zema. Mas antes de trazer esse vídeo do Gilmar Mendes completamente abalado, gente, tá? Antes eu preciso trazer esse vídeo aqui para vocês. Zema desafia ministros do STF mais uma vez. Dessa vez o Romeu Zema não dobrou a aposta. Ele triplicou a aposta e partiu para cima dos ministros do STF. Sem dó e nem piedade. Aí depois eu coloco o vídeo do Gilmar Mendes devastado. Vocês vão entender. Romeu Zema no inquérito das fake news. Mais um absurdo, uma ilegalidade. Um vídeo que era uma sátira acabou fazendo com que Gilmar Mendes enviasse ofício para Alexandre de Moraes. Zema, te incluído no inquérito das fake news. Fica a nossa solidariedade aqui, nosso apoio, e protocolamos hoje um pedido de impeachment de Gilmar Mendes em virtude desse absurdo que estão fazendo com o senhor. É isso, aqui no Brasil não pode fazer mais sátira. E uma coisa, eu desafio os ministros. Eu nunca tive voo em avião de criminoso, nunca fui degustar uísque com criminoso, nunca tive criminoso no meu telefone. E acho que os ministros lá do Supremo, alguns tiveram. Então acho que nós deveríamos estar investigando quem tem conexão com criminoso, e não quem sempre trabalhou a vida toda e fez um governo sem corrupção, um governo totalmente transparente. O Brasil vai dar certo. Tamo juntos, Marcelo. Tamo juntos, Zema. Por isso... Partiu para cima, né, do ministro, gente. E ao que tudo indica, o Romeu Zema, gente, alugou um triplex na cabeça do ministro Gilmar Mendes. Visivelmente abalado, desesperado, desnorteado. O ministro Gilmar Mendes concedeu, além da entrevista, né, para Renata Lopresti lá da Globo, ele também concedeu entrevista para o portal de notícias Metrópolis e visivelmente abalado, ele voltou a partir para cima do Romeu Zema. Gente, antes de trazer aqui o vídeo do Gilmar Mendes, eu vou confessar aqui uma coisa muito interessante para vocês. Eu acompanho política há muitos anos. Há muitos anos eu trabalho aqui na internet. E eu nunca vi, tá, uma autoridade política deixando um ministro tão abalado quanto o Zema deixou o ministro Gilmar Mendes. Eu nunca vi, gente, tá? Eu nunca vi uma autoridade política deixar um ministro do STF tão desesperado, tão preocupado e tão abalado quanto o Romeu Zema deixou o Gilmar Mendes. E eu parto da premissa de que se ele tá tão desesperado assim, é porque nesse angu pode ter um caroço gigante. E vocês vão entender. Reparem, gente, tá? Reparem no decorrer do vídeo vários momentos, visivelmente, o Gilmar Mendes extremamente abalado com o que o Romeu Zema está fazendo com ele, com tudo que o Romeu Zema está expondo contra ele e outros ministros, né? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Vejam só. Esse foi o entendimento, Manuela, de que, de fato, todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Ainda, né, falando sobre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele continua fazendo sátiras, até mesmo além dessa que a Manuela acabou de citar, ele acabou fazendo novas publicações nas suas redes sociais,
onde ele diz que o Partido Novo ele deve acabar com a farra dos intocáveis. Ele cita ali 3 aspectos: o fim da blindagem dos ministros, sem negócios de família e também para poder limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ele acabou comentando nas suas redes sociais também, informando o seguinte, que o senhor, ministro Gilmar Mendes, usa o autoritarismo para censurar as críticas. Eu gostaria de saber a sua opinião, ministro, a respeito, então, dessas indagações, né, dessas publicações feitas por Romeu Zema. Não vou ter nenhuma disputa com o governador. Eu acho simplesmente que é legítimo que o partido dele defenda o que quiser. Não há nenhuma relevância em relação a isso. E o público, os eleitores, é que tomem as decisões. E isso é absolutamente normal. E depois isso estará sempre sob controle. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de debate. Quando houver ofensa que mereça crítica judicial, o Estado de Direito está aí para responder. O mais, eu acho até uma perda de tempo ficar dialogando com esses tipos da política. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas em alguns momentos, principalmente nessa segunda pergunta da jornalista, né, quando ele foi responder, sei lá, gente, eu tive a impressão de que tava ali uma pessoa meio que dopada, parece que tá ali, sabe, às custas de remédio. Eu tive essa impressão, nitidamente. Gente, eu nunca vi na minha vida, e olha que eu já vi várias entrevistas do Gilmar Mendes, eu nunca vi, gente, tá? Ele tão abalado como ele estava aqui nessa entrevista. Nem na entrevista da Renata Lopretti, lá da Globo. Ele concedeu uma outra entrevista também, eu esqueci para qual veículo de imprensa, e agora para esse Metrópole. Gente, ele tá muito abalado, né? A impressão que eu tive aqui é que parecia ser uma pessoa que estava ali cheio de dopado de remédio, porque assim, gente, visivelmente ele ficou muito abalado. O Romeu Zema conseguiu alugar não um triplex, mas um andar inteiro na cabeça do Gilmar Mendes, visivelmente abalado. Romeu Zema abalou o ministro, o decano do STF, Gilmar Mendes. Vocês viram que no finalzinho ele mandou o recado, né? É através da justiça que eu vou resolver a situação. Acho que o recado, né, ele acabou que no finalzinho ele mandou um recado pro Romeu Zema. É na justiça que a gente vai resolver. E disso aí ele entende muito, né, gente, tá? E aí, gente, é só impressão minha ou vocês também tiveram essa impressão de que ele não tá bem? Meu Deus, tinha hora que eu achei que ele ia desmaiar ali respondendo, com dificuldade de responder as perguntas. Vamos lá, gente, continuando com as informações. Agora, para finalizar essa questão do Romeu Zema, gente, tá? Esse aqui é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. E é sobre o Gilmar Mendes e o Romeu Zema. Vejam só. Senhor presidente, novo orienta não. E falando em novo, vimos que o ministro Gilmar Mendes está incomodado com Romeu Zema. Numa manifestação, aliás, preconceituosa, disse ele hoje o seguinte: Zema fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Senhor presidente, Gilmar Mendes talvez não entenda Romeu Zema, porque Romeu Zema fala a linguagem do povo. Gilmar Mendes está destilando preconceito. Aliás, Romeu Zema fala a linguagem de gente decente. Ele não fala a linguagem de quem tem contrato de 129 milhões de reais assinado com um banqueiro corrupto, que é o caso da esposa de Alexandre de Moraes. Ele não fala a linguagem de quem tem investimento num resort, no Taiaiá, também bancado com o dinheiro de um banqueiro corrupto. Zema deve ter orgulho de não falar a linguagem de Gilmar Mendes, e ele deveria se calar. Nós apresentamos hoje pela oposição, sob a liderança do cabo Gilberto, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Além disso, uma notícia crime ao Procurador-Geral da República, o omisso, que não faz nada, Paulo Gonet, mas a nossa parte estamos fazendo,
em virtude dessa perseguição agora ao pré-candidato à presidência do Novo, Romeu Zema. É um absurdo. Ele fez um vídeo, postou um vídeo na sua rede social satírico, um humor, uma comédia. Parece que a carapuça serviu para alguém, se sentindo ofendido. Onde é que nós vamos parar? Um pré-candidato à presidência da República, aliás, mais um, porque Flávio Bolsonaro também é alvo de perseguição, mais um sendo alvo de perseguição de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo, mas nós aqui sim estamos reagindo e trazendo estudo a público. Tá aí, gente, tá duras críticas, né, do deputado federal Marcel Van Hatten contra o decano do STF, Gilmar Mendes, que meio que debochou, né, da forma com que o Romeu Zema, o jeito mineiro, né, gente, tá, de conversar, meio que debochou da forma com que o Romeu Zema, né, dialoga, conversa com a imprensa e com os eleitores. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês a patifaria que é o judiciário brasileiro. Por isso que muitas das vezes eu me lembro do Eduardo Bolsonaro dizendo: isso aqui é uma república das bananas, é uma república de Tupiniquim, é uma patifaria. Eu lembro do senador Cleitinho, isso é uma patifaria. Eu vou mostrar para vocês agora, gente, tá? A patifaria que é o judiciário brasileiro. Eu vou trazer aqui uma série de reportagens. Vai ser rápido, gente, tá? Prometo pra vocês que eu vou ser bem rápida. E logo em seguida eu vou trazer aqui uma notícia gravíssima sobre o Lula, tá? Hospitalizado, que eu vou trazer daqui a pouco pra vocês. E a esquerda tá desesperada. Vamos lá, gente. Vejam, eu vou mostrar pra vocês a patifaria que é a justiça brasileira, o judiciário brasileiro. Hoje, por volta das 9h10 horas da manhã, saiu aqui essa notícia. STJ determina soltura de Rian, Pose e outros investigados, né? Ou seja, a justiça, o STJ, né, tomou uma nova... Esses aqui que foram presos aqui alguns dias atrás, junto com aquele cara da Choquei, amigo lá da Janja e do Lula. Aí hoje de manhã a justiça veio e mandou soltar. Solta o Rian, o Posé, o cara da Choquei, solta todo mundo. Essa decisão saiu hoje por volta das 9h10 horas da manhã. Aí, gente, depois dessa notícia começou a surgir aí na imprensa, né? Ministro vê ilegalidade de juiz e manda soltar o MC Rian, MC Posé ou Pose, não sei, e o dono da Choquei. Então o juiz foi lá e pá, manda soltar todo mundo, né? Segundo ele viu erros ali e mandou soltar. Isso aqui, gente, por volta das 9h10 horas da manhã. Aí, umas 2 horas depois, saiu aqui essa matéria na imprensa. Defesa comemora a decisão do STJ em soltar o MC Rian. Vem pra rua, meu amigo. E eles comemoraram, né? Tomaram champanhe e tal. Você sabe como é que eles comemoram, né, gente? Tá? Você sabe como é que eles comemoram. Mas a felicidade aqui desses criminosos durou menos que um suspiro. Por quê, gente, tá? Isso aqui aconteceu por volta das 9h10 horas da manhã. Por volta das 13h14 horas, vejam só a notícia que saiu. Após ordem de soltura, a própria Polícia Federal, ou seja, o STJ determinou a soltura. Vamos pra rua, vamos ficar, vocês estão livres, leves, soltos. Questão de 3 horas depois, após ordem de soltura, a própria Polícia Federal pediu a prisão preventiva deles novamente. Aí a Polícia Federal foi lá: como assim? Que é isso? Que patifaria é essa? Depois de tanta coisa revelada, tantos crimes, tanta investigação e diligência e tal, busca e apreensão, como assim vocês vão lá e soltam? Para lá, não é assim não que funciona. Aí a Polícia Federal foi lá, entrou com um pedido para prisão deles novamente, para voltar para o Chilindró. Aí por isso que eu disse para vocês que a alegria deles durou menos que um suspiro. Aí agora, à noite, olha só a informação que acabou de chegar, ou seja, vocês viram aqui a ordem cronológica dos acontecimentos? Por volta das 9h10 horas, o STJ soltou, liberou. Libera todo mundo. Houve um erro aqui, pá, libera todo mundo. Aí por volta das 13h14 horas da tarde, a Polícia Federal foi lá e parou lá, tem coisa errada.
é muito grave, cometeram crimes muito graves, tem investigação em curso, vamos colocar eles de volta na cadeia. Então a Polícia Federal fez o pedido e agora, no início da noite, sem afronta, tá? Juiz assume erro e explica a prisão preventiva de MCs. Então, a Justiça pediu de volta a prisão dos criminosos. A Justiça Federal decretou na tarde desta quinta-feira novamente a prisão preventiva dos MCs Rian, de São Paulo, Pose do Hold, Rafael Souza Oliveira, o dono da página da Choquei, lá o coleguinha do Lula e da Janja, e dos outros 33 alvos da Operação Narcofluxo. A decisão foi tomada horas depois de o Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, ter concedido um habeas corpus aos investigados. Apesar do caráter oposto das duas decisões, o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho afirmou que o novo decreto de prisão preventiva não se concretiza em afronta, a determinação do STJ, assinada pelo magistrado Missu Azulay Neto, e assumiu ter se equivocado na interpretação e aplicação das regras sobre a prisão temporária. Então, gente, vocês viram... Eu tô chocada, gente, com a desorganização. Eu tô perplexa com a patifaria. É por isso que eu falo pra vocês que o judiciário vem perdendo a credibilidade, essa justiça. Gente do céu, mas que bagunça, parece uma zona. Tá, gente? Desculpem, tá? Mas é minha opinião. Parece que virou uma zona, um solta, o outro vai lá, prende, depois... Que vergonha, gente, isso aqui, pra gente que tá assistindo de fora... Tá? Ver STJ, Polícia Federal, juiz, magistrado batendo cabeça. São coisas tão gravíssimas imputadas aqui contra esses três. Aí vai lá um juiz, manda soltar, a Polícia Federal pede prisão, depois o magistrado manda prender de novo. Isso é uma vergonha, gente. Eu fico imaginando um magistrado internacional vendo uma patifaria, uma vergonha. O judiciário brasileiro virou uma chicana, virou uma vergonha. Isso aqui é motivo de vergonha para o Brasil. Então tá aí, gente. Então a justiça determinou a prisão dos três novamente. Meu Deus do céu. E agora, gente, desespero na esquerda após descobrirem que Lula será hospitalizado novamente. Lula fará retirada de acúmulo de pele na cabeça e infiltração no punho para tratar tendinite, diz o Planalto, gente. Então, o Lula será hospitalizado, vai passar por procedimento. E a esquerda já ficou naquele alvoroço. Lula no hospital, como o velho já tá gagá, tá meio assim, 80 anos, vocês se lembram do Joe Biden, já começam a entrar em desespero. Meu Deus do céu, Lula no hospital, o que tá acontecendo? Então, vamos entender. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta quinta-feira que o presidente Lula do PT passará por procedimento para retirada de um acúmulo de pele chamado de queratose na cabeça e por uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita. Os procedimentos devem ser realizados no Hospital Sírio-Libanês. Por que o Lula não vai para o SUS? Por que tem que ser do hospital mais caro, um dos hospitais mais caros do Brasil? Se o SUS é tão bom assim quanto o Lula diz, por que não vai fazer esse procedimento no SUS? Tem que dar exemplo, Lula, lá de cima. É uma vergonha, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu falo para vocês irem para o SUS porque lá o atendimento é de ponta. Mas eu vou para o hospital mais caro do país, dos hospitais mais caros do país. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Porque o que ele faz é o quê? Ir no hospital, nos hospitais mais caros do país, que é uma vergonha. Segundo o governo, os procedimentos são simples, não haverá nenhuma restrição para o presidente, não será necessário, segundo a SECOM, que Lula fique em repouso, de acordo com a equipe médica do presidente. Lula irá para São Paulo na noite desta quinta-feira, onde descansará até a realização dos procedimentos. A previsão do governo é que ele passe o final de semana na capital paulista, gente, tá? O presidente tinha compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira em Presidente Prudente, em Andradina, mas foram adiados para segunda-feira em decorrência desses procedimentos
No entanto, há a expectativa de que Lula retorne a Brasília no domingo para participar de um congresso do Partido dos Trabalhadores. Então é isso, gente, tá? Lula será hospitalizado, vai passar por novo procedimento. Quando eu vi essa notícia aqui, eu vi muito comentário, né, dos esquerdistas desesperados, porque o homem já tá, né, avançado aí da idade, bem caquético, né? Aí eles veem a notícia, Lula será hospitalizado. Já começa aquele pânico e desespero na esquerda, né? Rony Gabriel, gente. Rony Gabriel acaba de revelar que o plano de Alexandre de Moraes foi por água abaixo, gente, tá? Bomba da bomba da bomba. O plano de Alexandre de Moraes foi por água abaixo. Que plano é esse? Vai ser tudo revelado aqui nesse vídeo para todos vocês. Vejam só. O plano de Alexandre de Moraes parece que não deu certo e tem ministro que não vai dormir muito bem nos próximos dias. Entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, que aqui tem novidade pra você. Como vocês sabem, o Daniel Vorcaro está preparando a sua delação premiada. Em que fase que isso tá? Quando isso deve acontecer? Tudo indica que na próxima semana vai ser apresentada aí a proposta de delação. A questão é, o base está sobre a quantia que Vorcaro não quer pagar no acordo de delação, que me parece que estão pedindo 50 bilhões, ou seja, o valor para restituir todas as perdas do Fundo Garantidor de Crédito, e o Vorcaro parece que não quer pagar tudo isso. Mas além disso, olha só que interessante que vai ficar a partir de agora esse vídeo. Trecho sobre BRB em delação de Vorcaro está em fase de conclusão, e ele promete oferecer novas provas que avançam na investigação da Polícia Federal. Essa aqui da semana passada. Passam-se uma semana, calminha que eu já vou chegar no Alexandre de Moraes. O ex-presidente do BRB troca de advogado para fazer também a sua delação. Isso aconteceu hoje. Basicamente todo mundo vai falar. Por quê? Os advogados de todos esses investigados, inclusive aqueles que estão presos, têm procurado o André Mendonça para tratar dessa delação. E o André Mendonça tem respondido o seguinte: é melhor que vocês entreguem coisas novas nessa delação, porque nós já temos provas o suficiente, principalmente extraída do celular do Vorcaro e dos outros que estão presos. Basicamente, a delação só vai corroborar com aquilo que a gente tem e ela só vai servir se vocês trouxerem elementos novos. E aí que entra o desespero de uma galerinha aí. Que vocês devem lembrar que o Alexandre de Moraes desengavetou um pedido do PT lá de 2021 para proibir todo tipo de delação com réu preso e coisas do tipo. Vocês lembram? Eu vim aqui, fiz um vídeo para vocês, disse não é bem assim, isso não vai prosperar, até porque o Alexandre de Moraes fez a delação do Mauro Cid com ele preso. E quem autoriza isso e bota para votar ou não bota para votar esse tipo de processo é o Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal esse ano. Que em meio a tanta pressão, o presidente do STF, Edson Fachin, responsável por definir as pautas das sessões plenárias, sugeriu que não pretende pautar o pedido do PT em breve. De acordo com interlocutores, não houve inclusão da ação nas agendas de abril e nem de maio. O tempo vai avançando, o Xandão fica sem saída, a pressão continua funcionando. E é a pressão de quem? De nós, das redes sociais? A pressão de quem? Não é a pressão do próprio sistema, que desde o momento lá atrás, quando eu vinha falando desse caso do Banco Master, eu sempre expliquei para vocês. Não, esse caso é diferente, não é bem assim para acabar em pizza, porque gente que é muito poderosa do próprio sistema que quer um desfecho disso, senão a Globo não estaria divulgando, batendo todos os dias e a grande imprensa não estaria tão atrás disso. Isso inclui outros banqueiros, Febraban e assim por diante. Ou seja, quando o sistema quer engolir o sistema, é diferente de nós bolsonaristas lutando contra o sistema. São forças maiores que têm maior controle, maior poder econômico e assim por diante. Mas agora fica mais legal ainda o vídeo. Você lembra dessa matéria do dia 5/3 desse ano? Em conversas, Vorcaro sugere que esteve em encontros com o ministro Alexandre de Moraes. E dentre essas provas, que tem todas muito robustas, que o próprio André Mendonça já mandou avisar os advogados dos réus, tem todas as conversas do Vorcaro que já foram apreendidas e algumas vazaram. E uma delas que vazou é a seguinte: conversa do Daniel Vorcaro com a sua namorada. Tô indo encontrar o Alexandre de Moraes aqui perto de casa. E ela responde: como assim, amor? Ele está em Campos? Ou foi para te ver? Daniel Vorcaro responde: ele tá passando feriado. E olha só que interessante essa parte. Quem era o primeiro cara? Alexandre de Moraes. Morri. Aí ela pergunta: ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. E ele responde: sim. Falou que é bem melhor. Daniel Vorcaro: e ele adorava o apartamento. E ela disse: falou pra te agradar, que vergonha que eu tava de pijama. Casa, apartamento em Campos.
Bom, pode ser só coincidência, mas essa matériazinha aqui de 22 de setembro de 2025 diz o seguinte: empresa de família de Moraes gastou 16 milhões em imóveis somente em 2025. Adquiriu um apartamento em Campos de Jordão e mansão em Brasília. Ele gostou da casa, amor? Quem que pergunta se ele gostou da casa em Campos? Do nada. Que pergunta estranha, né? E aqui na outra matéria também diz, ó, imóveis adquiridos, casa no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília, e um apartamento em Campos de Jordão, 2 no Jardim América, em área nobre de São Paulo. Eu sei que em 5 anos no Supremo Tribunal Federal, ganhando um salário de 46 mil, a família de Moraes comprou 23 milhões em imóveis. Você deve lembrar na época da Magnitsky, que comprou imóvel com dinheiro vivo, esse tipo de coisa. Bom, deve ser tudo só coincidência, e essas perguntas estranhas que se fazem tá com cheirinho de ele gostou dessa casa, mas que ele gosta dessa casa, já teve aquele apartamento que a gente deu, né? Pode ser só coincidência. Não é acusação aqui. Uma coisa eu sei, vai todo mundo delatar, e o Mendonça já avisou que já tem prova suficiente, independente da delação deles. Ou seja, mesmo que ele obtivesse sucesso para cancelar as delações, já tem prova material suficiente para todo mundo que está envolvido. Será que ele está envolvido? Não sei. Eu sou só um comentarista e pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado. Gente, tá? Será? São muitas dúvidas. Inclusive, essa mesma dúvida do Rony Gabriel também é a dúvida do Merval, lá da Globo News, né? Recentemente eu trouxe o vídeo aqui do Merval, lá dentro da Globo News, colocando em xeque. Que apartamento é esse? Será que esse apartamento não foi um presente do Daniel Vorcaro para a família Moraes? Foi uma dúvida que o Merval colocou lá dentro da Globo. E agora também o Rony Gabriel colocando a mesma dúvida aqui, gente. Será, gente, que Daniel Vorcaro daria um apartamento de presente para Alexandre de Moraes e esposa de Alexandre de Moraes em Campos do Jordão? Será, gente? Coloquem aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Pessoal, vocês sabem que um pedido de vocês não é um simples pedido, né? É uma ordem, gente, tá? Muitos de vocês me pediram, Fabiana, encontra o vídeo, né, do senador Alessandro Vieira. Será que é verdade mesmo que ministro do STF ameaçou o senador Alessandro Vieira, né? Porque ele pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Fabiana, mas será mesmo que teve ministro do STF que ameaçou, mandou um duro recado para o Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado? Gente, vocês me pediram para encontrar esse vídeo. Gente, eu passei 3 horas procurando esse vídeo aqui, gente, tá? Merece o joinha de vocês, merece. Gente, se inscrevam no canal, deixa o joinha de vocês, porque, olha, eu fiquei aqui quase 3 horas para encontrar esse vídeo. E sim, gente, tá? Encontrei o vídeo do senador, relator da CPI do crime organizado, afirmando que foi ameaçado, sim, por ministro do STF. Ouçam e vejam com seus próprios olhos. Vejam só. Estando no meio disso, acho que faltando umas 3 semanas, um ministro do Supremo mandou para mim um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. E essa lógica do recado, da intimidação, ela é permanente em Brasília. Em outros estados, em outros lugares, mas Brasília é muito forte. Porque tem um sistema que está lá estabelecido há muito tempo, e esse sistema estava lá antes do Lula chegar, estava lá antes do Bolsonaro chegar, e continua estabelecido. E ele cada vez mais foi perdendo a vergonha. Então, você vai ter sempre os técnicos tentando empurrar o trabalho ali, vai ser um cara da Receita, vai ser um cara do COAF, um delegado de polícia, um perito, sei lá, e eventualmente juízes e promotores vão nesse pacote, mas conforme a coisa vai crescendo, o sistema vem em cima e fala: ó, não faz, se você fizer, você vai ser perseguido, você vai ser punido. A gente tem gente da Receita Federal que pegou uma tornozeleira porque supostamente consultou um cadastro, que depois se comprovou que não consultou. O ministro Alexandre deu uma canetada dessa num plantão. Gente, então aí para quem tava duvidando, né, gente, mas muita gente, Fabiana, encontra o vídeo. Será mesmo que o senador Alessandro Vieira confirmou que foi ameaçado, né, que teve ministro que mandou recado pro Alexandre de Moraes? Acerta o seu tiro, porque se você não acertar, eu vou acertar o meu tiro. Gente, parece que realmente aconteceu e a prova tá aqui nesse vídeo. Compartilhem, gente, tá? Explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Essa aqui é a prova do delegado, senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, afirmando
que basicamente foi ameaçado por um ministro do STF. Ele não cita o nome do ministro, mas e aí, gente, vocês arriscam um palpite? Quem será esse ministro que mandou esse recado aqui para o Alessandro Vieira? Acerta o seu tiro, porque se você não acertar, eu vou acertar o meu. Quem será que é esse ministro que mandou esse recado para o Alessandro Vieira? Vocês têm um palpite, gente, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários.